Professor, de uma perspectiva histórica, como o senhor avalia o papel da luta armada para que hoje o país pudesse estar em uma democracia? Excelente pergunta. No sepultamento de Marighella, no traslado dos restos de Marighella para Salvador, houve um ato muito bonito. Eu estava lá, discursei também, como provavelmente era um dos poucos que estavam lá que tinha participado da luta armada, mas tinha outros políticos, né? Como o atual secretário de turismo, né? Leonelli, que estava lá, tinha o professor Joveniano, que representava na época a Associação de Sociólogos, enfim, tinha muita gente, Fernando Santana, que foi do PCB, e nesse meu discurso, vamos assim, no segundo sepultamento de Marighella, eu disse claramente que nós não fizemos uma opção pela luta armada por aventureirismo, né, por blanquismo, né, por sectarismo absoluto, mas porque não havia uma outra forma de fazer política naquela época, senão pela luta armada. Quer dizer, éramos impedidos de ter jornais, de difundir panfletos em fábricas, né, de qualquer oposição mais autêntica, ela era perseguida, as pessoas eram presas e em alguns casos até desapareciam. Então nós tivemos que nos armar para poder fazer a chamada propaganda armada, né? Em portas de fábrica, né? Em pichamentos, né? E isso foi o que levou depois a ações armadas. Quer dizer, então a luta armada, ela surge, ela tem um papel na democratização, principalmente, talvez ela tenha demorado muito, ou seja, em algum momento nós deveríamos nos ter dado conta de que a sociedade já estava se afastando do governo e que conviria nós retrocedermos à luta armada e tratarmos mais de ações junto à sociedade civil, mobilização, até mesmo clandestina, né? Junto a sindicatos, junto às coisas mais, organizações religiosas de base, enfim, havia um grande caldo, digamos assim, de cultura para inconformismo, né? Para trabalho revolucionário, não necessariamente armado. Então, nesse sentido, eu acho que algumas pessoas foram sacrificadas porque a luta armada se estendeu e não foi capaz de perceber o momento em que nós deveríamos, as lideranças mais comprometidas ir para o exílio, né, e ficarmos aqui apenas aqueles que não corriam risco para começar a desenvolver uma ação de massas. Mas ela teve o papel de expor a natureza do Estado ditatorial. Então, nesse aspecto, ela contribuiu para a democracia, além do que, como eu falei, era a única forma de você manter acesa a chama da oposição num determinado período, foi através da luta armada. Porque até o partido, digamos, chamado não governista, né, que na época era o MDB, ele era um partido consentido, absolutamente consentido, fiscalizado. Então tinha a Arena e tinha o MDB. Então era preciso, qualquer coisa mais autêntica não cabia no MDB, porque era caçado, qualquer deputado mais autêntico. Então não tinha como não fazer a luta armada. Professor, como o senhor fala, o Estado ditatorial, nós estamos falando de atropelar um Estado democrático de direito com prisões irregulares, nós estamos falando de um governo que na época, infringindo toda a Constituição historicamente brasileira, torturou os acordos internacionais e que efetivamente matou. O senhor acredita que hoje o brasileiro, na média, tem percepção desse processo histórico? Olha, infelizmente, eu diria que não. As pessoas às vezes se surpreendem, né, quando esse tema aparece, achando que ele não é mais contemporâneo. Mas eu acredito que ele
permanece contemporânea. E é preciso reconstruir com rigor de fontes a historiografia desse período. Nós temos esse direito, a sociedade brasileira tem esse direito, como também refletirmos sobre isso para que efetivamente nunca essa experiência venha a se repetir. Eu esqueci de lhe fazer uma pergunta. O que é que acendeu no cidadão comum que ia desenvolvendo suas atividades de estudos, de trabalho, para ir para a luta armada? O que é que lhe conduziu para esse caminho? A revolta. A revolta dirigida para o entendimento de que havia uma possibilidade teórica de vitória através da luta armada no campo e nas cidades. Então, nós estudamos desde Clausewitz, que era um teórico da guerra, entende? A todas as obras de Che Guevara, Mao Tse-tung, né? Maio, que foi um combatente da Guerra Civil Espanhola que estava exilado no México. Então, todos essas obras foram lidas ali, discutidas, né? O próprio Marighella escreveu um manual de guerrilha urbana, e nós acreditávamos que havia uma teoria por trás, e que se não nos afastássemos muito dela, poderíamos ter sucesso. Professor, o senhor falou da atual presidente Dilma Rousseff, que ela é uma ex-presa política, como o presidente Lula, só que ela foi torturada. O senhor treinou na época revolucionária Dilma Rousseff? Não, mas o marido dela sim. O Carlos Franco Paixão de Araújo. Nós tínhamos uma célula no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, isso nos anos 68, provavelmente, e fizemos algumas reuniões sobre confecção e uso de explosivos, né? E eu, que tinha um treinamento um pouco mais aprimorado do que eles, né? Aliás, o Emiliano depois diz no livro dele que eu era professor de explosivo. Isso gerou até uma brincadeira na UFPA, porque muitos alunos disseram, não, nós sabemos que a gente sabe, economia, isso e aquilo, mas não explosivo. Bem, então eu tive 2 contatos com ela na fase de clandestinidade, mas foram assim porque ela era uma espécie de assessora do Comando Nacional. O ex-companheiro dela, o ex-marido dela, pai da filha dela, era membro do Comando Nacional, chamado companheiro Max, Carlos Franco Paixão de Araújo. Mas ela não, ela era de um nível baixo da assessoria, tal, da logística do comando. E eu tive com ela, era conhecida como companheira Wanda, para justamente facilitar ou receber informação de um ponto. Por exemplo, em uma certa ocasião, eu precisei me encontrar com um outro dirigente, o Breno, que era o Carlos Freitas, foi assassinado. E aí ela que me entregou o ponto. Ela atuava mais assim, no sentido das articulações. Valeu a pena ter feito parte da luta armada? Eu não me arrependo. Não me arrependo. Dou graças, digamos assim, a todas as divindades existentes, né, principalmente os reis do Olímpio e os orixás, está vivo. Estou brincando, né? Porque eu não sou agnóstico e eu sempre brinco que as religiões menos conservadoras e menos preconceituosas eram a dos gregos e as africanas. Então eu dei muita sorte estar falando com você agora, sobreviver. Se eu tivesse sido preso na ausência de testemunhas, talvez eles tivessem me executado. Se bem que no início dos anos 70 ainda não tinha se generalizado essa instrução de pessoas com maior responsabilidade, dirigentes, todos eles deveriam ser executados. Então por isso eu escapei. O Jornal Grande Bahia lhe agradece pela entrevista e deixa com o senhor as últimas palavras.
Eu que agradeço essa oportunidade, ou seja, tratar desses temas, para mim, é sempre muito grato, né? Aliás, essa ambiguidade, de alguma forma, está presente em mim. Eu não deixo de ser uma pessoa preocupada com as mudanças, né? Mudanças sociais, mudanças políticas, né? Mas, por outro lado, também, desde sempre, né? Nos intervalos de prisão, né? Até algumas coisas que na prisão ou na clandestinidade eu escrevi, mas não podia assinar com o Amilcar Baiardi, né? Então não foram considerados nos exames, nos concursos que eu fiz, né? Mas eu nunca deixei de estudar e nunca deixei de ter produção intelectual. Então eu sou assim, esse perfil, entende? E tenho, avaliando meu passado, diria que, a exemplo de um político italiano, que foi, perguntaram a ele se ele, porque ele, na última fase da vida dele, ele foi envolvido, né, com suspeita de ligação com a máfia, né? E aí perguntaram a ele assim: o senhor não está preocupado com o seu futuro? Ele disse: não, eu estou preocupado com o meu passado, né? Eu também tenho uma preocupação enorme com o meu passado, entende? Acho que me enriqueceu muito como pessoa, não tenho nenhum arrependimento, dessa trajetória. E hoje, para finalizar, se não podemos mais fazer... Não, primeiro, nós iniciamos a crítica das armas porque não era mais possível a arma da crítica. Agora que a arma da crítica se torna possível, então deixemos a crítica das armas e passemos à arma da crítica.